de Pedrinho, PVC, Mansur, grande elenco aí. Até que não tá sol, que não tá bem fresquinho, tá tranquilo. Antes de falar do Flamengo, a Sofia veio com a taça. Eu vou trazer a bola, então, do jogo também aqui, que tá toda estilizada da partida. E a medalha também, que vai ficar ou com o Palmeiras ou com o Flamengo. E agora sim, falando um pouco mais especificamente desse Flamengo, eu acho que é muito interessante pontuar que o Flamengo começou aquela arrancada do Brasileirão para o título aqui no Mané Garrincha, no dia 21 de janeiro, contra o Palmeiras, na partida que, na minha opinião, mudou tudo ali naquele time do Rogério Ceni, que foi a primeira partida em que o Ilharão recua para ser zagueiro, ao lado de Rodrigo Caio, que até se machuca naquele jogo, e Diego volta para ser volante, quase que um primeiro volante ali. Então, para mim, a partida aqui no Mané Garrincha, dia 21 de janeiro, contra o mesmo adversário, foi determinante para que o Flamengo arrancasse no Brasileiro e chegasse a essa Supercopa. E eu conversei ontem, ainda do Rio de Janeiro, ainda de casa, com um dos personagens, talvez o personagem central dessa mudança, que foi o Diego Ribas, que é um camisa 10, que joga quase que de camisa 5 agora. A gente falou um pouco sobre isso, sobre essa questão tática, sobre essas mudanças e sobre a final também, até que ponto ele vai conseguir ser um volante que joga de meia ou se vai ter que ser um volante mais defensor. Foi bem legal o papo, vamos escutar aí essa conversa com o Diego Ribas. Domingo às 11 da manhã, Flamengo e Palmeiras, Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília. Eu tô aqui para falar sobre esse jogo, essa mais uma decisão. Capitão do Flamengo, camisa 10, Diego. Um camisa 10 agora com cara meio de camisa 5, né, Diego? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo Diego que tem sido visto em campo. Olá, Caí, a todos que estão acompanhando aí nosso bate-papo, é um prazer estar aqui. Cara, realmente é isso, o momento, né, me trouxe essa situação agora para que eu tenha que me reinventar, mas dentro de uma zona do campo que eu conheço bem, que é o meio-campo. Então eu estou me sentindo muito bem, tem sido desafiador, mas é claro, o Rogério, os meus companheiros me ajudam muito. E eu acredito que sim, apesar da 10 nas costas, né, que continuo organizando, né, procurando dar assistência para os meus companheiros, mas com certeza com a responsabilidade de um camisa 5 na hora de preencher os espaços, de proteger a defesa. E tem sido muito natural todo esse processo. Acredito que quanto mais eu jogar ali, melhor eu farei, mais natural eu farei essa posição. E o importante é que a equipe tem vencido, tem jogado bem, e o nosso objetivo é esse. Muda muito a preparação e o comportamento em campo de um jogo contra o Madureira, que a gente sabe que vai ser um jogo onde o Flamengo vai ter a bola toda no campo de ataque, vai ser muito mais impositivo e tudo mais, de um jogo contra o Palmeiras que tende a ser um pouco mais equilibrado, assim, ou é muito sentir o jogo e ver, não, eu vou ficar um pouco mais, eu vou sair um pouco mais, que eu vi contra o Madureira você entrando na área, tabelando, enfim, muito mais solto do que de costume nessa posição, né? Sim, com certeza. Bom, eu acho que muda, sim, algumas coisas, mas a base permanece a mesma. Então, como você falou, depende muito de como desenrola, né, a partida, de como o nosso adversário se comporta. No caso do Madureira, eles recuaram bastante, ficaram todos, né, quase todos os jogadores ali para trás da linha da bola e defendendo muito baixo, né, dentro da área. E isso obrigava muitas vezes que eu ou o Gerson apoiasse, né, o ataque para criar mais possibilidades de dificultar essa marcação. Já contra o Palmeiras, com certeza vai ser um jogo equilibrado e nós temos que ter essa leitura, né, do momento de ir, o momento de proteger para não proporcionar os contra-ataques. Então, vai muito dessa leitura e do comportamento do nosso adversário. Mas aquilo que nós fazemos, como eu disse, a base é sempre a mesma. Eu estava vendo aqui que de todos os jogos nessa nova função, eu acho que só contra o Atlético no Paraná você ficou os 90. Você costuma ser substituído ali na metade do segundo tempo. É algo também que é um pouco conversado para que você, pela exigência física da função, vá até o seu limite e saiba que se for preciso sair, você já foi até o seu limite, ou é uma coisa que é mesmo de jogo a jogo? É uma coisa que já é combinada com o Rogério ou não? Não, não é combinada. Você sabe que, eu sou fominha, eu quero jogar, eu quero estar em campo. Mas eu vou, com certeza, no meu limite e, às vezes, dependendo da condição do jogo, até além dele. E claro, nós precisamos de jogadores com a perna fresca, né, para manter a intensidade do nosso jogo. Mas eu tenho me sentido muito bem fisicamente. É uma opção que o Rogério tem, né, e que eu respeito bastante. Mas eu me preparo sempre para jogar os 90 minutos.
E existe aí depois a estratégia do treinador que eu sempre respeito e não me incomoda. De supetão agora, 200 gols, escolhe 3 pra gente fazer o clipe aqui agora pra encerrar a entrevista. Caramba, 3 gols. Difícil, mas vamos lá. Eu vou naquele que eu fiz da Alemanha, né, para trás do meio do campo, foi muito bom. Eu vou de outro pelo Flamengo, o gol da estreia, com certeza, o começo dessa caminhada tão vitoriosa. Camp Nou? Camp Nou. Tá muito difícil essa pergunta aí. Eu colocaria aqui uns 10 gols. Mas eu vou para ficar diferente um pouco, o gol da final da Europa League que eu fiz contra o Atlético Bilbao. Foi um gol bem marcante também para mim. Caê, muito obrigada pela tua entrevista exclusiva com o Diego Ribas. É claro o desconforto dele quando você pergunta, quando você informa ele em todos os jogos na função ali de volante, ele pediu não, né? Ele teve de ser substituído. A gente que conhece o Diego sabe que ele é fominha, é claro o desconforto dele, né? Eu confesso que eu achava que era uma coisa até combinada com o Rogério. Falar assim, vai mesmo ao seu limite, que quando chegar ali 15, 20 do segundo tempo, eu te troco para colocar o João Gomes, que tem mais força física, é mais jovem. Mas não, ele disse que ele é fominha, por ele jogaria o tempo inteiro. A gente sabe que o Diego já tem 36 anos, né? Caminha ali para o fim da carreira. Perguntei a ele também sobre isso, vocês podem ver a entrevista completa lá no ge.globo. Mas um Diego que foi muito importante nessa arrancada do Flamengo no Brasileirão, né? Um Diego que por muito tempo foi questionado até que ponto ele ainda seria útil, né? É um cara que tem se provado e se renovado cada vez mais. Foi assim na reta final de 2019, foi assim na reta final da temporada 2020. Vamos ver agora contra o Palmeiras, um adversário de altíssimo nível, se ele consegue repetir a atuação. Para mim, foi o melhor em campo contra o Madureira, jogou muita bola. Muito bem, Caê, obrigada pela entrevista exclusiva com o Diego. Qualquer notícia, você chama a gente, por favor. Beleza, deixar só um recadinho aqui que Pedro e Thiago Maia não viajam hoje, mas viajam domingo. Vão vir aqui torcer pelos companheiros, seguem ali a recuperação, só um detalhezinho. E também um recado, pessoal, eu tenho recebido muita pergunta em rede social sobre o treino de amanhã aqui em Brasília. Deixar claro que para evitar aglomeração, a torcida costuma ir para a frente do CT do Brasiliense e tal, fazer aqui nosso papel também social, de deixar claro para a torcida que é importante respeitar todas as normas e protocolos nesse momento. Grande abraço para vocês aí, a gente segue aqui de Brasília. Obrigada, Caê. É isso aí, respeitando o distanciamento, na verdade, fique em casa, né? Assista o jogo pela televisão, que é bem melhor. PVC, eu vou já passar para você, só para a gente lembrar que a gente vai ter as notícias do Palmeiras com os repórteres na Academia de Futebol. O treino do Palmeiras, ele começa daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar. Falando de um jogador, PVC, que se reinventou, o Diego falando sobre a sua reinvenção, Felipe Melo. Felipe Melo está com essa vaga garantida por quanto tempo no time do Abel? E o quanto que essa mudança de jogo, que a grande parte da crítica exige em relação ao Abel, passa por uma mudança de meio campo? Então, vamos lá. Eu acho que o Palmeiras às vezes é um pouco cobrado além do ponto. Assim, é aquilo que o Mansur falou agora há pouco. O Palmeiras tem um trabalho de 5 meses. E a questão do... O Felipe Melo vai ser titular enquanto ele estiver jogando no nível que ele está jogando. Ele tem jogado muito bem, por isso ele está ficando. Agora, tem Danilo, tem Patrick de Paula. Talvez o Zé Rafael seja a mudança em relação ao jogo de defesa e justiça para jogar o Patrick e não jogar o Zé Rafael. Eu tenho a impressão que vai jogar o Zé Rafael, que vai jogar o mesmo time, só está ali no ponto da especulação. O Felipe Melo dá estabilidade para o meio campo, dá estabilidade defensiva e é muito bom para o passe longo, que o Palmeiras usa bastante. Agora, o que eu entendo o Palmeiras às vezes é cobrado, acho que um pouco além do ponto para um time que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou a Libertadores, que não fez um bom Mundial, mas que teve uma das temporadas mais vencedoras da sua história. Não é só vencer. Agora, o ponto do contexto que o Mansur estava colocando agora há pouco, o que ia mudar a maneira de jogar do Palmeiras? As contratações. O Abel queria um centroavante, tentou o Santos Borré. O Palmeiras desistiu do Santos Borré, quando o Borré deu a entender que aceitaria, mas o Palmeiras disse agora parou o campeonato, não sei quando volta, não tenho mais como assumir esse compromisso financeiro. Sem o centroavante, o que é que se definiu, se conversou com o Abel?
O Rony passa a ser o titular do lado do campo e o reserva da posição de centroavante. Quando o Luiz Adriano não puder jogar, o Rony é o centroavante, como foi na Argentina. Porque aí o Palmeiras ia para o mercado para trazer o Ademir. Com o avanço da paralisação, o Palmeiras parou e disse, chega, não vamos contratar ninguém. Nesse momento, o cenário é que o Abel não vai ter as condições para mudar características do elenco que melhorariam a diversidade do time, mas ele não vai poder fazer, porque não tem mais como contratar. O Palmeiras pôs o pé no freio e disse, não contratamos neste momento. PVC, Pedrinho, já vou passar para você, eu vi que você estava se aquecendo para falar, mas mais um repórter nos chama em loco, que é André Hernan,